Olá, estamos começando mais uma lição da Escola Sabatina, a lição número 2. Eu sou Moisés Ferreira, do canal Saia Dela Povo Meu, tá certo? Que tem como título a lição Causas da Desunião. O verso para memorizar diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios 3:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, conhecimento e temor do Senhor. Não basta só ter conhecimento do Senhor. Eu preciso ter o quê? Temor. Agora, imagine uma coisa. Como é que eu posso... Agora, eu também não posso ter temor se eu não tiver o conhecimento, né? Ou então, posso até ter um temor, mas um falso temor que não está de acordo com a vontade do Senhor. Temor aí é reverência, né? É realmente um espírito, né, de adoração, né, de compreensão de quem é Deus, que Deus é um Deus bondoso, justo e misericordioso, certo? Os profetas do Antigo Testamento, repetidamente, apelaram ao povo de Israel que obedecesse às ordens de Deus. A gente sabe que profetas foram levantados para tentar levar o povo ao caminho verdadeiro de Deus, né? Pois anos após anos, né? Séculos após séculos, né? A nação foi se desviando dos caminhos de Deus. A desobediência e a negligência levariam à apostasia e à desunião. O propósito de obediência à lei de Deus era preservar o povo das consequências naturais do pecado e santificá-lo entre muitas nações estrangeiras. Então, quando Deus deu as suas diretrizes, né, era como uma cerca para fazer com que não só ele ficasse protegido contra as outras nações, né, os costumes pagãos, mas também para que eles fossem um povo puro, santo, né, e que as outras nações vissem que Israel era realmente abençoado pelo verdadeiro Deus. E as nações pagãs viessem adorar o verdadeiro Deus. Aqui diz assim: a intenção de Deus era que seu povo fosse santo e uma testemunha às nações ao seu redor. Então o plano de Deus era realmente que a nação de Israel fosse uma bênção, né? Mas em vez de ser uma bênção, de certa forma foi uma maldição, certo? E essa maldição foi por conta do seu próprio egoísmo, né? E não querer fazer a vontade de Deus, e sim a sua própria vontade, né? Volta, ó Israel, volta, ó rebelde Israel, de domingo fala, né? Aí diz aqui: a história do povo de Israel é repleta de episódios de desobediência e anarquia, seguido por retorno à obediência. Ou seja, a nação de Israel, né, oscilava. Uma hora estava obedecendo a Deus. Era como se a nação se tornasse. É interessante que os judeus, no tempo de Cristo, eles tomaram uma raiva, né? Havia uma raiva, né, ética e religiosa contra os samaritanos, né? Os judeus não se davam com os samaritanos, e os samaritanos não se davam com os judeus, né? Principalmente os judeus, eles eram muito rígidos, né? E achavam que a salvação era só para eles e os samaritanos estavam fora, né? Os samaritanos também eram israelitas de espiritualidade medíocre, né? Uma hora adorava a Deus e outra hora adorava os seus próprios deuses, né? Mas o povo de Israel, de certa forma, a nação, se tornou como uma nação samaritana. Uma hora adorava a Deus, né? E outra hora adorava os seus próprios deuses, né? Ao ponto de fazer pior do que as outras nações, né, pagãs, que não tinham conhecimento do verdadeiro Deus, né? Aí a de segunda-feira diz assim: reto aos seus próprios olhos. As histórias do livro de Juízes mostram as diversas consequências negativas da desobediência de Israel à vontade do Senhor.
Logo depois de entrar em Canaã, o povo começou a moldar a sua vida espiritual de acordo com as falsas religiões dos cananeus que o cercavam. Exatamente o que o Senhor lhe havia dito que não fizesse. Infelizmente, esse não era o único problema que enfrentavam. Então a gente vê aí que assim que o povo entrou em Canaã, né, e Josué já tinha descido já tinha descido a sepultura, né, e surgiu juízes e mais juízes como Sansão, Jefté e outros, né, e o povo começou a fazer de acordo com as outras nações, né. É interessante que esse povo que começou a fazer de acordo com as outras nações pagãs, né, conhecia o caminho da verdade. Então a gente vê aí que não basta só conhecer, né? A verdade tem que ser uma realidade na vida pessoal de cada ser humano e trazendo para os nossos dias de cada cristão, né? Diz aqui, essa realmente era uma receita para a divisão e desunião do povo de Deus. A unidade da nação devia ser encontrada na leal obediência à aliança que o Senhor tinha feito com ela. Contudo, ao fazer o que era reto aos seus próprios olhos, especialmente à medida em que eram influenciados pelas nações vizinhas, eles estavam na estrada para o desastre. Ou seja, né, à medida que eles foram procurando seus próprios caminhos, né, e se moldando, não de acordo com as diretrizes e aliança que Deus fez, eles começaram a ser moldados, né, de acordo com as outras nações. Praticaram tudo o que as outras nações fizeram e até fizeram até pior. A história conta isso, né? Fizeram até pior do que as outras nações. Terça-feira, a divisão da nação hebraica. Então a gente vê aí que Deus, né, colocou, eles pediram um rei, aí entrou o rei Saul. Saul prevaricou contra o Senhor, não andou nos caminhos do Senhor. Aí veio Davi, depois veio Salomão, né? E os 80 anos de trabalho de Davi e Salomão, né, depois foi colocado, né, pelo seu sucessor Roboão, que não andou de acordo com a vontade de Deus, né? Quando o povo de Deus vieram pedir misericórdia a Roboão, né, filho de Salomão, ele realmente, em vez de ouvir a voz dos anciões, ele ouviu as vozes daqueles que andavam com ele da mesma idade, né? Então a Bíblia, o Espírito de Profecia diz que na multidão de conselhos há segurança, mas em vez de ouvir a voz daqueles que tinham experiência, ele foi ouvir a voz daqueles que não tinham experiência, porque ele convinha, né? Às vezes a gente muitas vezes escolhe os caminhos que nos convêm e não aqueles caminhos que é realmente a vontade de Deus para a nossa vida, né? Mas a vontade de Deus sempre é o melhor para a nossa vida, né? A vontade de Deus é sempre que nós procuremos o verdadeiro caminho, que é o Senhor. Não é à toa que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Divisão em Corinto. É interessante que essas divisões que houve ao longo do tempo da nação de Israel, pendurou até o tempo de Jesus, né? E depois que Jesus já estava no céu, né? Ele viveu aqui na terra, foi crucificado por mim e por você, ressuscitou o terceiro dia, passou 40 dias aqui na terra, ascendeu ao céu, está no céu, no santuário celestial, como nosso advogado e nosso intercessor. E mesmo depois que ele estava no céu, que sua igreja já estava estabelecida, o apóstolo Paulo teve muito problema com a igreja de Corinto, né? Hoje as pessoas têm a igreja de Corinto como exemplo para uma profissão de fé. Não podemos ter a igreja de Corinto, né, por completo como uma profissão de fé, né? Muitas coisas da igreja que os coríntios praticavam eram costumes pagãos que Paulo lutou e pedindo para que o povo não praticasse isso dentro da igreja, né? Havia divisões, havia línguas estranhas que eram praticadas nos cultos pagãos e eles trouxeram para dentro da igreja. E hoje a gente vê isso nas outras denominações, Assembleia de Deus, Universal, Quadrangular, Brasil para Cristo, etc, etc, né? Então, essas línguas estranhas não estão de acordo com a vontade de Deus, porque era praticado nos cultos pagãos da deusa Diana, né? De Astarte, né? E trouxeram, e aqueles que se convertiam ao cristianismo no primeiro século,
trazia esses costumes para dentro da igreja. Então, gente, a igreja de Corinto tinha divisão no sentido de que alguns achavam que, é interessante como Satanás procurou atrapalhar a igreja de Corinto, né? Porque Paulo foi um varão de Deus que realmente fez com que a igreja crescesse para a honra e glória de Deus, né? Como Apolo, como Cefas, né? E outros, né? Mas muito dentro da igreja ficavam em divisões. Não, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Cefas. Não, eu sou de Apolo, né? Aí Paulo perguntou, quem é Paulo? Quem sou eu? Quem é Cefas? Quem é Apolo? Simplesmente serve de Cristo, né? Então eram apenas instrumentos na pregação do Evangelho. Algumas pessoas acham que são alguma coisa hoje, na verdade não são nada, né? É apenas instrumentos, quando eu digo nada é entre aspas, né? Só são alguma coisa quando se colocam na mão de Deus, né? Mas quando não se coloca na mão de Deus, e em vez de ajudar, procura dividir, Deus não trabalha na divisão, né? Tá certo? E a gente vê aí na igreja de Coríntios que havia divisões e mais divisões, né? E assuntos esses, né? Problemas que penduram até os nossos dias, que devemos atentar para nos abstermos de tais situações, tá certo? Apareceram lobos ferozes, né? Paulo, quando já estava deixando a igreja de Éfeso, né? Ele reuniu os anciões e disse, olha, vocês tenham cuidado, viu? Vocês tenham cuidado, porque olha, depois da minha partida surgirão líderes dentro de vós mesmos que procurarão levar o rebanho a não fazer a vontade de Deus. E a gente sabe na história que realmente depois da partida de Paulo e o século II, né, terceiro e quarto e assim sucessivamente, surgiram dentro da igreja líderes religiosos que desviaram o povo do verdadeiro caminho da palavra de Deus, né? Eu posso aí citar aí o bispo, né, um dos bispos da igreja primitiva, né, que ele escreveu 7 cartas, né, antes dele ser morto no Coliseu, né, foi morto por leões, né, ele escreveu 7 cartas, e dentro dessas 7 cartas, ele coloca, claro que não está bem nítido mesmo, né, tem alguns, o pergaminho tem um pouco está um pouco deteriorado, né, mas parece ele colocar o domingo como o dia do Senhor. Então a gente vê que Paulo havia advertido, mas é interessante que ele não disse assim, né, ele não disse assim, ele como líder disse, eu vou começar a enganar a igreja. Não. Isso aí, Satanás trabalhou de tal forma para que os líderes da igreja primitiva, eles começassem a colocar doutrinas dentro da igreja que não estavam de acordo com a vontade de Deus, achando que estavam fazendo a vontade de Deus. E isso foi o caso de Dom Inácio, certo? Conhecido aí como Dom Inácio, né? Ele que era bispo, ele pegou aí um dos líderes da igreja, né? Antes dele ser morto no Coliseu por leões, ele na sua caminhada à direção à morte, né? Ele escreveu essas cartas e lá parece, não está certo, mas parece que ele disse que o dia de domingo era o dia do Senhor. Mas a gente deve ficar com o argumento de homem ou a gente deve ficar com a palavra de Deus? É claro que a gente deve ficar com a palavra de Deus, né? E no 3º século, Constantino, imperador e papa, né? Ele pegou, fez um edito na qual ele colocou o domingo como o dia do Senhor. É interessante que até aí os cristãos ainda guardavam o domingo, e existia grupo de cristãos que guardavam o sábado, né? Mas a igreja que veio seguindo até o tempo de Constantino, que veio para Roma, né? Ela começou aí, ela já vinha guardando o domingo como o dia do Senhor. Por quê? Porque muitos líderes já haviam se desviado dos caminhos de Deus nesse sentido, né? Porém, ainda era a igreja de Deus, né? Porém, Deus ainda estava com a igreja, tá certo? Embora que a gente tenha relato que no 2º século o Espírito de Deus já havia se afastado da igreja, né? Pelos próprios pais da igreja, a gente sabe disso, né?
como Eusébio de Cesareia e tantos outros, escreveram muitos escritos mostrando que até o segundo século, ou meado do segundo século, o Espírito de Deus ainda estava na igreja. Mas depois, no finalzinho do segundo século, o Espírito de Deus já havia se afastado da igreja, né? Imagina a situação a qual a igreja se encontrava, né? Quem conhece a história sabe muito bem o que eu estou falando. Então aí Constantino, que foi imperador e papa, ele colocou o domingo como dia de guarda. E até o século XVI, né, com o tempo de Martinho Lutero, onde o povo já estava guardando verdadeiramente o domingo como dia do Senhor. E depois que houve a reforma, né, com Martinho Lutero, as igrejas hoje que existem, a Assembleia de Deus Universal Quadrangular Brasil para Cristo, ainda guarda esse filho do pecado, ou do papado. Tá certo? Porque o domingo é uma invenção papal. O domingo não tem apoio na palavra de Deus como dia de guarda, tá certo? Se você for lá em Êxodo 20, verso de 8 a 11, você vai ver que o sábado é o dia do Senhor. Leia todo o capítulo 20 do livro de Êxodo, tá certo? É o segundo livro da Bíblia. Leia também o quinto livro, né, o capítulo 5 do livro de Deuteronômio. Você vai ver que também lá está escrito a lei de Deus, e em nenhum momento fala de domingo como dia de guarda. Aí, mesmo assim, como na igreja do Velho Testamento, o povo de Israel, que se desviou da aliança, mesmo assim hoje, né, o povo está se desviando da aliança verdadeira que o Senhor fez na cruz do Calvário. Tá certo? Ele mesmo disse que ele não vinha, o objetivo de Jesus vir à terra não foi revogar a lei. Ele veio apenas cumprir aquilo que já estava escrito, tá certo? E hoje as denominações estão desviadas dos caminhos de Deus e não estão fazendo aquilo realmente que Deus deixou para fazer. Que Deus lhe ajude, meu amado. E você tem em mente que Deus tem um plano especial para você e quer que você volte para Deus enquanto é tempo, tá certo? Existem 7 pragas que há de cair nessa terra, que há de cair na cabeça daqueles que têm a marca da besta, que traduzindo é o domingo como dia de guarda, tá certo? Aqueles que tiverem, tá certo? O domingo, isso aí eu estou falando quando o decreto dominical for lançado nos Estados Unidos, tá certo? Hoje ainda os cristãos, hoje, independente de placa de denominação, não tem a marca da besta ainda com eles, tá certo? Mas quando o decreto realmente for colocado nos Estados Unidos, né? Aquilo que nós conhecemos como o @Estados Unidos, né? Todas as denominações que aderirem realmente ao domingo como dia de guarda, estiverem cientes, tá certo? E continuarem fazendo, se rebelando contra Deus, quando as pragas caírem, receberão as pragas, tá certo? Em suas igrejas ou em suas congregações, tá certo? Então, oxalá que você se volte para Deus enquanto é tempo, né? E se você, meu amado, que já conhece a verdade e é adventista do sétimo dia, está desviado dos caminhos de Deus, eis aí o momento para se voltar para Deus quanto é tempo. Temos vários e vários exemplos da nação de Israel que se desviou dos caminhos de Deus e não fez a vontade de Deus. Mas Jesus hoje, nós como nação espiritual de Israel, Jesus pede para que nós façamos uma reforma hoje e nos voltemos para Deus enquanto é tempo. Tá certo, meu amado? Chegamos ao final dessa lição número 2, dessa recapitulação, né? A próxima lição, número 3, tem como título, a fim de que todos sejam um. Certo? Vamos fazer uma oração para finalizar. Pai querido, Pai bondoso, Pai eterno, te agradecemos pelo Deus que Tu és, bondoso, justo e misericordioso. Te agradecemos porque sabemos que Tu és o Deus que está no controle de todas as coisas. E mesmo a terra estando desse jeito, sabemos que o Senhor está dando o seu jeito especial para que ela não venha a desastre antes da porta da graça se fechar. Por isso queremos te pedir nesse momento que as pessoas que ainda não têm uma reforma, que não fizeram ainda uma reforma, que já conhecem a verdade, que não fizeram ainda a reforma contigo, Senhor, que elas possam fazer isso enquanto é tempo, enquanto a porta da graça esteja aberta. Obrigado por tudo, pelas bênçãos visíveis e invisíveis. Te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Meu amado, graça e paz a você, que Deus lhe abençoe. Maranata, o Senhor logo vem. Fui!